Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos conteúdos de educação física, na aula de hoje iremos ver um pouco mais aí sobre o histórico aí do voleibol, né? Já vimos que o voleibol ele foi criado nos Estados Unidos, né? Nas aulas anteriores, pelo educador aí físico William George Morgan, que era professor de educação física da Associação Cristã dos Moços. Vimos um pouco aí sobre o histórico, a história do vôlei, o surgimento, e também vimos aí a chegada do vôlei em vários países, principalmente aqui no nosso país, que é o Brasil, né? E hoje iremos ver um pouco mais sobre o vôlei, mais um histórico no geral. Ou seja, vamos ver aqui como se fosse uma linha do tempo, mostrando aqui alguns anos e as principais acontecimentos aí durante a história do voleibol. Aí temos aqui, ó, em 1895 o voleibol ele foi criado nos Estados Unidos. Então, nós vimos isso daqui na nossa aula de segunda-feira. Vimos então que ele foi criado nos Estados Unidos em 1895 pelo educador físico aí, George Morgan. E a partir daí ele foi se expandindo para outros países aí do mundo, né? No ano de 1900, o esporte ele começa a ser ensinado lá no Canadá, né? Então, a partir desse ano ele foi sendo ensinado no país, no Canadá, e apenas 15 anos depois foi que o voleibol ele chega aqui à América do Sul. Por volta aí de 1910 ele tem sua chegada na América do Sul e também em alguns países aqui da América do Sul. Em 1915, a primeira partida de vôlei é disputada aqui no nosso país, no Brasil, né? E o surgimento do vôlei de praia ele aconteceu lá no Havaí, também nos Estados Unidos. Em 1930, o vôlei de praia começa a ser praticado nas praias brasileiras. Então, a partir dessa época que o vôlei de praia teve uma ascensão maior, onde vimos lá nas aulas anteriores que eles tiveram aí como um local de prática aí nos estados, no Rio de Janeiro, né, nas praias cariocas. Em 1947 foi fundada a Federação Internacional de Voleibol, que é a FIVB, Federation Internationale de Voleibol. Então, a Federação Internacional de Voleibol ela foi criada em 1947 e em 49 foi onde aconteceu o primeiro campeonato de voleibol masculino, onde teve como país aí, seleção campeã a Rússia, né? Então a Rússia ela foi a primeira campeã de voleibol masculino em disputas oficiais organizadas pela Federação Internacional de Voleibol. Em 51 foi onde aconteceu o primeiro campeonato sul-americano de vôlei. Então foi um campeonato onde os países aqui da América do Sul eles disputaram aqui esse campeonato. E temos aí em 52 foi onde aconteceu o primeiro campeonato mundial de voleibol feminino, onde teve como seleção campeã a seleção japonesa, ou seja, do Japão foi a primeira campeã de campeonato mundial de voleibol feminino. Em 1964 houve uma inclusão do vôlei como um esporte olímpico, porque até então o vôlei ele não tinha
essa englobação aí na questão das Olimpíadas. E a partir de 64 foi onde foi incluído o voleibol como esporte olímpico. E a Rússia foi o primeiro campeão olímpico de vôlei masculino. Em 76, após mais de 80 anos depois do surgimento do vôlei, foi aonde aconteceu aí a primeira transmissão de televisão do jogo de vôlei. Então, foi em 76 que aconteceu uma das primeiras transmissões de jogo de vôlei pela televisão. Em 1984, conquista da primeira medalha olímpica de vôlei por um país sul-americano. E esse país nada menos foi do que o nosso Brasil. Então, em 1984, o Brasil foi o primeiro país sul-americano a conseguir uma medalha aí nos Jogos Olímpicos, disputados com outros países aí que participavam, né? Então, o Brasil conseguiu a medalha de prata nessa época e foi o único país aqui da América do Sul, sul-americano, que conseguiu uma medalha em Olimpíada. Em 92, o Brasil conquistou sua primeira medalha de ouro aí no vôlei, que foi lá em Barcelona, né? Então, em 92 o Brasil conseguiu sua primeira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos lá no país, lá na Espanha, né? Em Barcelona. Então, vimos um pouco aí sobre o histórico do vôlei, né? Vimos o surgimento que aconteceu nos Estados Unidos. Vimos que depois, após isso daí, ele foi ensinado lá no Canadá em 1900. Em 1910, ele veio aqui para a América do Sul. Em 1915, aconteceu a primeira partida aqui no Brasil, disputada de vôlei, né? E também aconteceu o surgimento aí do vôlei de praia. Em 1930, o vôlei de praia começou a ser praticado nas praias brasileiras, que foi lá no Rio de Janeiro, nas praias cariocas. Em 1947 foi onde surgiu a Federação Internacional de Voleibol, a FIVB. Em 1949 foi onde aconteceu a primeira campeonato mundial de voleibol, onde o campeão foi a Rússia nessa época. Em 1951 aconteceu o primeiro campeonato sul-americano de vôlei. E em 1952 surgiu aí o primeiro campeonato mundial de voleibol feminino, com vitória da seleção japonesa. Em 64 houve uma inclusão do voleibol no esporte como esporte olímpico nas Olimpíadas, e a Rússia foi a campeã do vôlei masculino. Em 76 aconteceu a primeira transmissão de voleibol pela televisionada. Em 84 o Brasil conseguiu a primeira medalha de ouro ou de prata para os países sul-americanos, né? Foi o único deles a conquistar em Olimpíadas. E em 92 o Brasil conseguiu uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos lá na Espanha, em Barcelona. Então vamos ver agora o que mudou no vôlei desde a sua criação. Vamos ver então o que foi que mudou aí desde a criação do vôlei até os dias atuais. Quais foram essas mudanças que são bastante visíveis aí por nós dentro do voleibol. Então a primeira bola usada no vôlei era muito pesada, motivo pelo qual Morgan solicitou que fosse criada uma bola com tamanho e peso específico para essa prática esportiva. Então, no início, Morgan fez uma adaptação para que pudesse ser jogado o vôlei. Ele pegou uma bola de basquete, retirou o couro dela e deixou apenas a câmara de ar. Assim, deixando essa bola, segundo ele, ficando mais leve e mais fácil de jogar aí
o vôlei, né? Então, mas mesmo assim ele percebeu que tinha uma grande dificuldade porque a bola não era ideal para esse tipo de esporte. É por isso que ele solicitou que fosse feita aí uma bola específica para o voleibol. Então essa bola ela tinha 67 centímetros de circunferência e ela pesava 340 gramas no máximo. Hoje a bola tem uma circunferência de 65 centímetros a 67, ou seja, ela pode variar, ela pode ter qualquer uma dessas três circunferências, ou 65, ou 66, ou 67 centímetros, com peso entre 260 gramas e 280 gramas. Isso também vai variar de acordo com a circunferência da bola, porque o peso tem a ver com a circunferência. E tem que ser colorida para que não seja identificada para que seja identificada mais fácil. Então, aquela coloração da bola, ela tem esse objetivo de facilitar a sua identificação. E a quadra ela tinha 15 metros de comprimento por 7,6 metros de largura. Quanto à rede, ela media 8,3 metros de comprimento com largura de 0,61 metros com 1,91 metro de altura a partir do chão. Hoje a quadra oficial ela tem 18 por 9 e a rede mede entre 9,5 e 10 metros e é colocada a uma altura de 2,43 metros nas disputas masculinas, né? E 2,24 metros nos jogos femininos. Temos também aqui a questão do número de jogadores de vôlei. Não estava definido inicialmente. Então, inicialmente não tinha uma definição da quantidade de jogadores que eram para estar dentro da quadra. Cada equipe era formada por 6 jogadores. E assim é assim desde 1918. Então, atualmente são 6 jogadores que ficam dentro da quadra do jogo, né? Para que se possa acontecer o voleibol. O ataque de 3 metros foi criado nas Olimpíadas de 76. Um jogador polonês jogando contra a União Soviética começou a usar esse ataque, dando a vitória ao seu país por 3-2, quando a Polônia perdia por 2-1. Então foi a partir daí que foi criado esse ataque em específico de 3 metros por conta da utilização desse jogador polonês. No Brasil foi criada o Jornada nas Estrelas, que hoje não é mais usado, e também o Viagem ao Fundo do Mar, que é o saque mais potente do voleibol. Ao longo do tempo, os saques foram se aperfeiçoando, exigindo hoje outro nível de esforço. Então vimos aí algumas modificações que aconteceram ao longo do tempo, no decorrer do vôlei, né? Como a criação de novos ataques aí, novas formas de jogar, bem como também sobre a situação aí da utilização das normas da quadra, aí, do tamanho específico da quadra, das bolas que são usadas. Tudo isso daí foram variando de acordo com o tempo, com a questão do aperfeiçoamento do voleibol. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. E no próximo vídeo explicar como vocês irão fazer a atividade de hoje referente a esse conteúdo.